Estamos lendo e comentando a obra de nome Górgias, de autoria do filósofo Platão, na qual figura-se como protagonista Sócrates. Estamos vendo na obra Górgias, de autoria de Platão, filósofo grego de Atenas, em que consiste a natureza da retórica. Para se conseguir isso, Sócrates, então, está utilizando o seu método irônico maêutico para fazer com que Górgias esclareça, afinal de contas, o que vem a ser a retórica. Qual é a natureza da retórica? E Górgias é muito ardiloso, é muito esperto. Então, ele consegue sair pela tangente, não é isso? Ele consegue se esquivar. E Sócrates, então, pergunta a ele. Desse modo, até o presente momento, já conseguimos recolher o seguinte: Górgias já admitiu que a retórica é um discurso, que ele é um excelente orador, se demonstrando com muita vaidade, se mostrando como tal, não é? Sócrates ironiza, pergunta para ele, então, faça o favor, pergunta não, pede a ele, faça o favor de mostrar para nós o seu talento, Górgias. E Górgias, o tempo todo, durante o diálogo, no qual Sócrates, com toda a sua habilidade de raciocínio, procura conduzir, não induzir. E há uma diferença aqui entre conduzir e induzir. Conduzir é você levar a pessoa às coisas boas. Induzir é você levar a pessoa ao erro. Sócrates procura conduzir. Górgias procura induzir ao erro, conforme veremos agora. Então, ele diz que a natureza da retórica é o discurso, que ele é um grande orador, não é? Que a retórica tem como objeto os negócios humanos, os mais importantes, mas não diz quais, fica se esquivando, e Sócrates diz que isso é impreciso, negócios humanos, os mais importantes, afinal de contas, o que vem é isso. E como vimos na nossa última videoaula, então Górgias diz que o fato de, por meio da palavra, poder convencer os tribunais, os juízes nos tribunais, os senadores no conselho e os cidadãos nas assembleias ou em toda e qualquer reunião política. Então a gente percebe que a retórica é a arte da manipulação da linguagem a induzir as pessoas ao erro. E então, Sócrates, incansável, vale frisar isso, porque ele é um maêuta, a arte de dar à luz, a sua mãe auxiliava no parto de crianças. Ele auxilia os homens a conceberem as suas próprias ideias, a arte de dar à luz ao intelecto. Então, Sócrates diz o seguinte: se voltarmos agora para as artes, a que há pouco nos referimos, não nos ensina a aritmética o que se relaciona com os números, e não faz o mesmo o aritmético? De novo, Górgias, saindo pela tangente, se esquivando, sempre ardiloso, simplesmente diz, perfeitamente. Sócrates, então, rebate. Logo, ela também nos persuade, ou seja, a aritmética e o aritmético? Górgias, sim. Nesse caso, a aritmética também é mestra da persuasão, Górgias? Górgias responde, parece que sim. Então Sócrates diz, uma vez que ela não é a única a realizar esse trabalho, havendo outras que alcançam o mesmo resultado, com todo o direito, depois disso, poderíamos, como o fizemos com relação a certas comparações, afinal de contas, Górgias, como quer dizer, afinal de contas, para de enrolar. Que espécie de persuasão é a retórica e sobre o que se manifesta ou não se considera lícito formular semelhante pergunta? Ou seja, você está com medo?
você não considera lícito que eu formule essa pergunta? Então, Gorgias se sente desafiado e Gorgias então vai dizer: a meu ver, Sócrates, essa persuasão é a que se exerce nos tribunais, nas assembleias e, como disse há pouco, e que se relaciona com o justo e com o injusto. Então agora Gorgias confessa e chega aonde Sócrates queria que ele chegasse, ou seja, confessa que ele é o manipulador de opiniões. Não é verdade? E o tempo todo percebemos que ele estava saindo pela tangente, esquivando-se de algo de difícil compreensão ou algo que ele pretendia não defrontar-se. E no caso, ele não é que ele achava difícil, mas ele não queria defrontar-se com essa questão de confessar que ele manipula a justiça e a injustiça, o justo ou injusto. Por quê? O justo e o injusto para o sofista, ele não se originará das coisas pelo fato delas serem justas ou injustas, mas se baseia o justo e o injusto na opinião e nas convenções humanas. E é nisso que ele trabalha, Gorgias, ou seja, formular as leis, ensinar as pessoas a convencerem o povo nas assembleias públicas, nas ágoras, nas polis, nas cidades-estados gregas. E Sócrates quer fazer prevalecer o intelecto, o logos grego, sobre a doxa, a mera opinião. E Gorgias, contrariamente, com muita habilidade, fica monossilábico, não responde, mas no final acaba dando o braço a torcer e diz que se relaciona com o justo e o injusto, não é? Que as coisas se originam no fato de ser justo ou injusto, não no fato delas serem justas ou injustas por si mesmas, mas serem justas ou injustas como fruto das convenções humanas ou da mera opinião ou doxas. Então, desse modo, Sócrates quer conduzir, provocar, ajudar, encaminhar alguém a pensar e, por outro lado, ele quer, o Gorgias já quer induzir as pessoas ao erro. E é nesse confronto irônico hermenêutico, a dialética socrática platônica, que vai se desenrolando o texto. E a gente percebe, então, uma conexão clara entre a democracia ateniense e o domínio da retórica. Então vejam que há uma estreita conexão, há um vínculo muito próximo entre a democracia ateniense e o domínio da retórica, porque se vivia aquela época num regime político democrático. E Gorgias não pretende se instalar a democracia, que no seu sentido etimológico significa demos, kratos. Demos, povo, kratos, governo, governo do povo e para o povo. Demagogia, demos, gogós. Demos, povo, gogós é induzir o povo ao erro. Então, é a demagogia contra a democracia. Sócrates defende a democracia e Gorgias se esquivando, muito ardiloso, muito espertalhão, fingindo, se esquivando monossilabicamente, com sim perfeitamente, necessariamente, mas no final ele dá o braço a torcer e diz que é a arte que toca no justo e no injusto. Então, a retórica é a arte da manipulação da linguagem. É a arte de de convencer alguém a acreditar em algo que a pessoa que está discursando quer que a pessoa acredite naquilo. Desse modo, encerramos a primeira fase da nossa leitura e comentários
a obra de nome Gorgias de Platão. Se vocês gostaram, deixem um like, podem deixar a sua opinião na parte inferior do vídeo. Deixo a todos vocês o meu forte abraço e muito obrigado.